Hoje nós vamos falar sobre comportamentos esperados para a idade e vamos falar das crianças de 1 até 3 anos de idade. Muito importante a gente entender, quando a gente fala de comportamentos esperados para a idade, que o intuito, a ideia não é padronizar as crianças, Eu tenho falado isso em muitas lives, em diversos temas que a gente aborda, que a criança ela é única. Quando a gente fala de comportamentos esperados para a idade, quer dizer que existem, marcos ali de desenvolvimento característicos de cada idade. Mas claro que isso varia de criança para criança, então o intuito não é rotular, o intuito não é colocar as crianças, dentro de uma caixinha, de forma ali imutável, de forma rígida. O intuito de aprender comportamentos esperados para a idade é a gente ter conhecimento, ter consciência de quais são esses marcos esperados para cada idade. E mais ainda, acho que o mais interessante de saber os comportamentos esperados para cada idade é da gente normalizar a infância. Eu recebo muitas famílias aqui no consultório que na primeira conversa ali com os pais, que estão me procurando, então a primeira conversa sempre é com os pais para entender qual é a queixa, qual é o problema que eles estão tendo com a criança que está fazendo eles buscar o atendimento, para essa criança. E muitas vezes, gente, tudo que os pais trazem nessa sessão como problema, na verdade, são comportamentos esperados para a idade. Falando então dos comportamentos esperados para 1 ano de idade. O que é esperado para uma criança com 1 ano de idade? Eu até trouxe aqui a partir dos 9 meses, tá? A partir dos 9 meses de vida da criança, a criança ela já começa a ter uma maior percepção, do mundo. E também uma maior percepção dela mesma como indivíduo, como pessoa, Então, imaginando, desde o nascimento, onde houve ali a separação dos corpos, essa criança que ainda está nessa idade, numa fusão emocional com essa mãe. Nós tivemos uma live inteirinha falando sobre fusão emocional. E essa criança, no início, ela tem a percepção de que ela e a mãe, ainda que os corpos tenham sido separados ali no nascimento, mas ela entende ainda que ela e a mãe são a mesma pessoa. Ela ainda não compreende essa separação dos corpos, a separação física. Por volta dos 9 meses, a partir dos 9 meses, a criança já começa a ter mais esse entendimento de que existe a mãe e de que existe ela separadamente. E não apenas ter esse entendimento, mas ela consegue já, a partir dos 9 meses, expressar melhor as suas necessidades. Então, reconhecer as suas necessidades, aquilo que gera conforto, aquilo que gera desconforto e comunicar. Então, a criança ela começa a perceber que quando ela chora, é a forma dela comunicar o desconforto para que a mãe se aproxime e atenda a essa necessidade. Então, nessa faixa etária, a criança tende a gritar, a chorar, a se movimentar, a se agitar para que essa mãe, para que esses cuidadores percebam essas necessidades dela. Então é uma idade em que ela já consegue perceber melhor o seu corpinho, as suas necessidades e expressar e comunicar, ainda não de uma forma verbal, mas através ali dos movimentos, do choro, dos gritos, até para chamar a atenção realmente desses adultos. Lembrando que essas necessidades são inatas, são necessidades biológicas. Tivemos também uma live completa falando sobre as necessidades básicas infantis, básicas e inatas. Então, desde a necessidade de proximidade, de proteção, de previsibilidade e do play. As 4 necessidades básicas de acordo com a teoria do apego. Então, a criança, a partir dos 9 meses, já consegue expressar, comunicar para esses adultos cuidadores as próprias necessidades. Nessa idade também, algo que é marcante é a necessidade de espaço,
tá? A necessidade de conhecer, de ver coisas. A criança nessa idade, ela se incomoda de ficar presa, sabe? Entre ali quatro paredes, ela quer sair, ela quer ver a natureza, ela quer ver as coisas, ela quer ver o movimento, busca por estímulos. Então, desde som, desde cores, né? Desde movimentos, é algo que existe essa intenção da criança de buscar. Então, quão importante é a gente conseguir, sabendo disso, promover para essa criança esse espaço, né? Um ambiente que desperte, que atenda nessa necessidade, esse interesse da criança. E também, aqui a partir dos 9 meses, dentro aí do primeiro ano, então, de vida, vem muito mais intensa a necessidade do brincar. Então, o brincar é necessidade básica da criança, inata, desde o nascimento, mas é aqui pertinho de 1 ano de idade que isso vem mais à tona, né? De interagir, né? De estar com esses adultos, de brincar com esses adultos, de brincar com outras crianças. Então, isso dentro, né, ali do primeiro ano de vida é algo também que a gente pode observar. A criança com 1 ano, ela está buscando autonomia também, né? Então, ela já está ali engatinhando. Muitas já estão ali dando os primeiros passinhos ou se arriscando, né, a dar esses primeiros passos. Então, ela, nesse ambiente que ela quer conhecer, que ela quer interagir, ela começa a explorar e a buscar essa autonomia, né? Então, de ir a determinado lugar. Então, eu antes, né, criança, bebê, que só estava no colo, agora eu quero explorar, eu quero já ter essa autonomia, então, de sair daqui onde eu estou e ir até um determinado lugar, né? Engatinhando ou, como eu disse, arriscando os primeiros passinhos. Então, a criança com 1 ano, ela busca essa autonomia. E aí, o que acontece muito dentro das famílias, né? Uma atitude comum aí dos pais é o não, né? Então, é uma fase que a criança escuta muitos nãos. Por conta disso. Então, é um bebê que tá no colo, quer descer, aí desce, quer voltar pro colo, e aí desce, aí quer engatinhar, quer subir, quer mexer, quer pegar, e os pais ficam muitas vezes nesse automático do falar o não, né? Então, não, não pode, não mexe, não faz isso, né? Perigoso, não, 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 não. Então, é uma fase em que a criança tende a escutar muitos nãos, por estar explorando, então, esse ambiente, né? A fase também de ir para a tomada, né? De mexer nas coisas que estão ali, né? Mais, né? Na altura, no alcance dela. Então, ela já consegue, né? Com o próprio apoio ali, né? Alcançar coisas que antes ela não alcançava. Então, os adultos tendem a ficar nessa posição, né? Negativa, né? No sentido, né? Dessa linguagem muito carregada de nãos. Na semana passada, nós falamos na live sobre ferramentas práticas, sobre o uso de uma linguagem positiva. Se tiver interesse, quiser aprender um pouquinho mais, mas nós falamos da possibilidade, né, de muitas vezes a gente conseguir diminuir o uso de nãos na nossa rotina com a criança. Eu até mencionei um texto, né, do Thiago Queiroz, que eu li há cerca de 6 anos atrás, e foi um texto que me marcou. Meu filho estava exatamente nessa idade, nessa faixa etária. E é um texto que o Thiago Queiroz fala sobre a quantidade de nãos por minuto que a gente fala para as nossas crianças, né? E nós temos muito realmente esse automático de falar muitos nãos. Então, ao invés da gente falar não o tempo todo, com frequência, e na live da semana passada eu expliquei, né, os prejuízos, né, de falar muitos nãos. Mas o que eu quero destacar aqui hoje, então, é do uso da linguagem positiva. Então, ao invés de você falar não sobe, você pode falar desce. Então, usando a linguagem positiva, então, deixando de usar a palavra não, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas comunicando da mesma forma a sua mensagem, a sua informação ali para a criança. E por que evitar o uso do não nessa faixa etária? Porque a criança não compreende, tá? Por uma questão realmente de imaturidade neurológica, cerebral, a criança, ela não consegue captar, interpretar a palavra não seguida de uma ação. Então, quando você fala não sobe, não corre, não mexe, a criança não consegue juntar ali o não com o verbo, né, com a ação, e compreender, né, exatamente, né, ou compreender o que você está querendo que ela faça ou que ela não faça, tá? Então, nessa idade,
por conta de imaturidade neurológica cerebral, a criança não compreende o não acompanhado de uma ação. Então não adianta, né? Não é teimosia da criança, não é a criança que é difícil, não é a criança que desobedece, ela realmente não compreende o não acompanhado de uma ação, tá? Ainda dentro desse 1 aninho de idade, a criança com 1 ano de idade, ela é impulsiva, tá? E não tem noção do perigo. Impulsividade e não tem noção de perigo. O que é impulsividade? Ela viu alguma coisa, ela vai em direção, né, para pegar, para mexer. Então ela simplesmente, né, foca em algo e vai naquela direção. Ela não tem noção dos riscos, dos perigos, que pode se queimar, que pode se cortar, que pode se machucar, que pode cair. Não tem noção, né, compreensão de altura, de queda. Ela só vai. Né? Então é muito importante, é fundamental nessa faixa etária de 1 ano. Então, quando a criança é impulsiva, mas ainda não tem noção do perigo, ela precisa constantemente dessa supervisão de um adulto. Nós precisamos o tempo todo estar de olho nessa criança, né? Aquela fase, né? Aquela faixa etária em que a gente pisca o olho, né? Já está acontecendo algo, né? Que não deveria, ou que pode estar colocando a criança em risco. Então, constante supervisão, porque a criança com 1 ano de idade não tem noção do perigo. De novo, não é porque ela não quer, né? Não é porque você já explicou e ela não entendeu. Ela não tem capacidade biológica para compreender essa questão de perigo, de risco, ok? Então, vai depender ainda de um amadurecimento para que ela entenda e compreenda e até entenda o que você fala, o que você explica para ela, ok? Então, fase de exploração e de experimentação, estamos aqui na fase ainda do 1 ano de idade, 1º ano de idade da criança. Então ela está explorando e experimentando esse ambiente, esse mundo, né? A criança, ela nasce, né, com uma autenticidade, com uma curiosidade, ela tem desejo de aprender, de explorar, de buscar, de mexer, e é isso que está acontecendo nesse 1º ano de vida. Então ela vai mexer em tudo que tiver ali no chão, né? Ela vai mexer no que ela vê pela frente. Acabamos de falar, né? Ela não tem noção do perigo, então o que tiver ao alcance dela, ela vai tentar pegar, ela vai tentar mexer. Então a importância de estarmos sempre supervisionando a criança nesse 1º ano de vida, porque ela não tem noção de perigo. Outra coisa muito importante que eu quero destacar aqui nesse 1 aninho de vida: a criança com 1 ano não entende regras, tá? Não existe, gente, fazer combinados com criança de 1 ano de idade. Criança nessa idade não entende esses conceitos de regras. Repito, né? Não é porque você falou 1, 2, 3 vezes que ela não pode mexer em determinado lugar que ela vai entender, compreender isso e não vai mexer mais. Ela não tem capacidade biológica, então ela não tem amadurecimento ainda do cérebro, do córtex dela, para compreender que aquilo é perigoso, que aquilo é arriscado, que aquilo põe ela em perigo. Ela não consegue entender, tá? Então, nessa idade, então, ela não compreende regras. Não adianta você fazer combinados que você vai se frustrar. E não é teimosia da criança, não é a criança que é difícil, que é desobediente. É porque o que você está pedindo para a criança é além do que ela é capaz de executar, de fazer, de praticar, tá? Com 1 aninho também, dificuldade de se comunicar. Tá? Então, a criança ali com 1 aninho, ela já está explorando, ela já está conhecendo mais esse ambiente, já está mexendo em tudo, mas ainda não desenvolveu a fala, né? Então, ela está explorando, ela está querendo, ela está curiosa, ela quer aprender, ela quer mexer, ela quer explorar, mas sempre que ela ouve um não, né? Sempre que vem essa frustração, sempre que vem essa negativa, ela não consegue verbalizar, porque ela ainda não desenvolveu essa fala. Então vem a frustração. Qual é o nosso papel diante da frustração da criança? Acolher e ajudar a criança a passar por essa emoção. Ajudar a criança a se autorregular, a se acalmar, porque ela não é capaz de fazer isso sozinha, ok? Com 1 aninho de idade, gente, a criança não é capaz de se acalmar sozinha. Isso é além das capacidades dela. Então não adianta deixar chorando, deixa que vai se acalmar, deixa ali no cantinho.
Pode ser que ela até pare de chorar porque chorou tanto que cansou, ou chorou tanto que o nível de estresse ali no corpinho dela era tão grande que ela apaga e dorme de tanto chorar. E isso é uma violência contra a criança, tá? A criança, ela não é capaz de se acalmar sozinha, ela não tem maturidade ainda para se autorregular sozinho. Isso vai até os 4 anos de idade, pelo menos. Pelo menos até os 4 anos de idade, a criança precisa de ajuda para passar por fortes emoções. Então, se você tem seu pequeno, né, de 1 aninho, de 2 aninhos, de 3 aninhos, e ele chora e você percebe, né, que ele se perde nessas emoções, como se ele sai fora de si, é isso mesmo que acontece. A criança, ela se perde nas emoções. Então, ela tem dificuldade, como nós falamos, de expressar, de comunicar, né, o que ela está sentindo, porque ainda não desenvolveu essa fala, né? Então, ela não consegue chegar para você e falar: ai, mamãe, né, esse lugar tá chato, eu quero ir embora. Ai, eu tô com fome, minha barriga tá doendo, né? Ai, eu tô com sono, preciso dormir. A criança, nessa idade, ela só sente o desconforto, tá? E diante do desconforto, ela vai comunicar, ainda sem a linguagem, né? Mas vai comunicar, então, através do choro, através do grito, através dos movimentos, da agitação, porque de alguma forma ela precisa te comunicar aquilo que ela está sentindo. Vai se jogar no chão, enfim, né? 1 aninho de idade, então, fechando aqui. Com 2 anos, o que acontece, né? Quais são os comportamentos esperados para os 2 aninhos de idade? Então, quando a criança faz 2 anos, você encontra muito aí falando sobre o terrible 2, né? Os terríveis 2 anos. Gente, não é terrível, né? Os 2 anos da criança não tem nada de terrível, isso é rótulo nosso, isso é incompreensão nossa sobre a infância, isso é incapacidade nossa, né, de compreender, de ampliar o nosso olhar ali sobre a infância. Mas o que acontece nos 2 anos de idade da criança é que se intensifica, tá, as questões emocionais, tá? A criança, ela está ali vivendo as emoções de uma forma mais intensa, tá? Mais aflorada e ainda com imaturidade para lidar com essas fortes emoções. Então é muito comum as explosões emocionais aqui próximo aos 2 anos de idade. E reforço, não é por teimosia, porque a criança é difícil, porque a criança é desobediente. Gente, a criança, ela explode emocionalmente por imaturidade, tá? As emoções já estão ali. A criança, ela já nasce sabendo sentir, mas a capacidade de se autorregular, tá? A capacidade de gerenciar essas emoções, a capacidade de se acalmar, a capacidade de controlar o que eu tô sentindo, todas essas habilidades emocionais dependem de um amadurecimento ainda desse cérebro, porque todas essas habilidades emocionais, elas dependem do neocórtex, tá? Que a gente chama aqui do cérebro superior, que é o nosso cérebro mais desenvolvido. E esse neocórtex, que então vai gerenciar, controlar as emoções, buscar o equilíbrio, buscar me acalmar, ele vai estar completamente maduro só com 25 anos de idade. Então, uma criança com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, até os 4 anos, como eu falei, ela não é capaz de se acalmar sozinha. Ah, então ela só vai se acalmar sozinha com 25? Não. A partir dos 4, já acontece um amadurecimento em que essa criança já começa a conseguir se acalmar sozinha, se autorregular, se ela foi ensinada a fazer isso. E se ela tem adultos, né, que possuem essa inteligência emocional, adultos que sabem lidar com a raiva, que sabem lidar com as próprias frustrações, que ensinaram essa criança, né, meios de se acalmar, meios de se autorregular. Aí sim, a partir dos 4 anos, ela já vai conseguindo pôr em prática, né, exercitar aquilo que ela veio aprendendo. A partir dos 4, ela já vai ter mais maturidade para isso, e isso vai, né, crescendo e agregando conforme ela for crescendo. Outra coisa que acontece aqui, as crianças aqui já com 2 anos já desenvolveram a fala, né? Se a criança está com um atraso de fala, gente, é a partir dos 2 anos que a gente considera aí como atraso, e aí vai investigar, vai avaliar. Mas é esperado aqui, né, que por volta dos 2 anos a criança já esteja começando, né, a se comunicar. Mas o vocabulário, por mais que ela já esteja falando, por mais que ela já fale algumas coisas, ela ainda não é capaz de se expressar a fundo o que ela está sentindo, tá?
E um exemplo, né, que eu aprendi com uma das minhas professoras, a doutora Juliana Franco, para a gente tentar se colocar no lugar da criança, né, nessa idade dos 2 anos, né, e com toda essa intensidade emocional versus, né, o desenvolvimento da fala, é como se você pudesse se imaginar com uma mordaça na boca, né? Então você ali já tendo uma compreensão maior, né, do mundo, do ambiente, das pessoas que convivem com você, você já sentindo mais as emoções, tendo mais contato com esse lado emocional, mas a fala é como se a fala não acompanha esse desenvolvimento que veio, né, a nível emocional e a nível dessa compreensão do ambiente. Então imagina você ali já conseguindo pensar e compreender muitas coisas, mas a sua fala não ter acompanhado ainda esse desenvolvimento. Então é como se você quer falar, você quer expressar, você já está entendendo mais coisas, você já está compreendendo mais a fundo algumas questões, mas você não consegue colocar isso em palavras, né? Você não consegue verbalizar isso em palavras. Então, o pensamento, a gente fala que nessa idade aqui dos 2 anos, o pensamento da criança é mais rápido do que o vocabulário. 2 aninhos, nós falamos da explosão emocional, então eu falei também um pouquinho da fala, então que a criança ainda não tem a fala tão desenvolvida para comunicar o que ela está sentindo. Então se eu não tenho o recurso da fala, que recurso que eu costumo usar? Os recursos, né, corporais. Então a criança com 2 anos, ela é uma criança que se expressa ainda de forma muito corporal. O que é corporal? Chorando, mordendo, gritando, dando tapa, tá? Então é esperado para os 2 anos de idade as mordidas, os gritos, os tapas, o choro, ok? E conforme ela for desenvolvendo a fala, aí é para esses comportamentos irem diminuindo se ela vem sendo ensinada para isso, né, orientada nesse sentido, tá? E se ela tem esses exemplos em casa, né, essa educação em casa. Mas nos 2 anos, então, é normal, é esperado para a idade dos 2 anos que a criança ainda se comunique, se expresse de forma mais corporal, ok? O que mais aqui dos 2 aninhos? Também o que começa a acontecer, lembra que eu falei lá de 1 aninho de idade, quando a criança começa a explorar, que a criança começa a ouvir muitos nãos dos pais? Com 2 aninhos de idade, a criança ela entra na fase de falar muitos não. Então a criança, por um lado, por ter ouvido muitos nãos, né, recentemente, vamos pôr assim, né, nos últimos meses, então vem ouvindo não, 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 e eu chego aqui com 2 anos, meu vocabulário já está mais evoluído e eu começo a falar não para tudo. Isso é comum nos 2 anos de idade. Então, como eu disse, ou por ter ouvido muitos nãos, mas também porque a criança está desenvolvendo o senso, né, de identidade dela, de personalidade dela. Então ela já compreende, né, que ela tem vontades, que ela tem opinião e ela quer manifestar, né, essa vontade, essa opinião, e muitas vezes vem essa oposição dentro dos 2 anos de idade. Então é como se a criança está se opondo a tudo, fala não para tudo, né? Então o que você pergunta para ela, não, não quero, não, 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 mas faz parte da idade, né? Uma etapa do desenvolvimento aqui dentro dos 2 anos de idade, ok? E aí o que ajuda muito? Você não entrar, né, nessa disputa de poder com a criança, né? Você não começar a discutir ali com a criança porque ela está te falando não, né? Porque você já está entendendo que isso é um comportamento esperado para a idade. O que funciona, o que é sugerido, né? O que encaixa muito bem nessa idade. Oferecer escolhas limitadas, tá? Escolhas limitadas é uma das ferramentas, né, dentro da educação respeitosa, educação não violenta. Então, se você chegar na criança com 2 anos, né, e falar, filho, quer pôr esse short? A criança fala, não. A tendência, então, é estar presente essa oposição. Quer tomar banho? Não. Vamos comer? Não. Tudo não, né? Quer um abraço? Não. Quer brincar? Não. Né? Mas aí, dali 30 segundos, ela já quer, né? Então, ela fala o não, mas logo em seguida ela já quer. O oferecer escolhas limitadas facilita e funciona muito bem nessa idade, e resumidamente aqui, né, explicando essa ferramenta, então quando você apresenta para a criança opções, né? Então, filho, você quer comer agora ou quer comer daqui 2 minutos?
né? Você quer pôr esse short azul, você quer pôr esse short amarelo, você quer pôr essa sandália, você quer pôr esse tênis, você quer brincar com o dinossauro, você quer brincar com Lego. Então você apresenta escolhas, opções para a criança dentro ali do que é permitido, dentro do que é considerado respeitoso para a família. Então você está dando as opções para ele escolher, e nessa idade funciona muito bem. A criança nessa idade, quando ela escuta essas opções, ela tende a escolher uma dessas opções que você está oferecendo. Então, ao invés de ficar ali discutindo com a criança, que a criança falou não, eu vou tentar convencer ela, tente utilizar escolhas limitadas, dar 2 ou 3 opções para a criança, porque isso a nível cerebral também, o cérebro, quando escuta opções, alternativas, escolhas, ele tende a ficar mais receptivo e a escolher uma dessas opções que estão sendo oferecidas ali no momento. Então, dentro dos 2 anos de idade, não entre na disputa de poder com a criança, ofereça escolhas limitadas. O que mais, né, nos 2 aninhos? Rotina. Rotina é muito importante para a criança, não só aqui nos 2 anos, desde o nascimento, desde, né, de bebê realmente. A rotina é muito importante, é fundamental para toda uma organização realmente da criança interna, tá? Então a organização do ambiente, da rotina, trazem para a criança uma organização interna, né? Ajuda a criança a se organizar e ajuda a criança a se acalmar. Tá? A rotina ela é muito positiva, até quando a gente está falando de prevenir até as ansiedades. Quando a criança sabe o que vai acontecer na rotina dela, o que está previsto para aquele dia, né? O que vamos fazer hoje, como vai ser o nosso dia hoje, vai ter alguma coisa diferente ou não, né? Onde vamos, com quem você vai estar. Então, quando a criança sabe da rotina, quando existe uma rotina, isso ajuda a criança a ficar menos ansiosa, tá? Crianças que vivem sem rotina, sem uma organização, tendem a ser crianças mais ansiosas. Então, importante falando da rotina. Rotina, gente, quando eu falo rotina, não precisa ser algo rígido, tá? Rotina não precisa ser algo imutável, né? Não, ninguém pode mexer na rotina, não pode dar nada de errado na rotina, não é isso. Quando a gente fala de rotina e da importância da rotina para a criança, tem pontos importantes dentro da rotina. O que são pontos importantes dentro da rotina? O horário do sono, do descanso, né? Então, tanto o horário de dormir à noite é importante para a criança, o horário de acordar de manhã, ter isso estabelecido, o horário das principais refeições. Então, não precisa ser uma rotina rígida, mas é importante ter um mínimo de organização, pelo menos em relação ao sono e às refeições da criança. O restante, né, do horário do banho, horário de brincar, horário de assistir, isso pode variar, isso pode ser mais flexível, mas se você conseguir manter, né, os horários de sono, então hora de dormir, hora de acordar e as principais refeições, isso já é considerado uma rotina, né? Uma rotina organizada que vai trazer estabilidade para a criança, segurança para a criança, a previsibilidade que nós já aprendemos também, que é uma necessidade básica para a criança, então vai estar sendo atendida, tá? E essa é a nossa função, né? Atender as necessidades dos nossos filhos. Ponto, então, nós estamos aqui falando dos 2 aninhos de idade da criança. Outra coisa que acontece muito, que é um comportamento esperado para os 2 aninhos de idade, é a necessidade de ordem. Acontece muito aqui dos 2 até os 3 aninhos, a criança ela ter rituais. Tá? Por exemplo, um ritual na hora de tomar banho, um ritual na hora de tirar a roupinha ou de vestir a roupinha, ter uma ordem. Às vezes a criança quer tirar a camiseta primeiro antes de tirar o shortinho, ou a criança quer, às vezes, vestir o sapato primeiro para depois puxar ali a calça, o short, e ela estabelece esses rituais para ela são importantes, trazem para ela ali atendem uma necessidade de ordem que ela está tendo nessa idade, então faz parte, né? De novo, é a gente não interpretar como teimosia, né? Eu tô falando para a criança fazer desse jeito e ela tá teimando que quer fazer do outro jeito. Nos 2, 3 aninhos de idade, é natural a criança ter os rituais dela e é importante para ela fazer naquela sequência, fazer naquela ordem. Então, às vezes, no banho ela vai apresentar um ritual, na hora de comer algum ritual, é só a gente respeitar, né? Se a criança está em segurança, se aquilo não representa nenhum risco para ela, qual o problema, às vezes, né, dela seguir uma ordem, né, de acordo com o que para ela, né, é confortável.
Outra coisa que acontece muito, que é um comportamento esperado para os 2 aninhos de idade, é o medo de coisas novas. A criança com 2 aninhos, ela é aquela criança que vai chegar num lugar, numa festinha, né, num shopping, né, num lugar às vezes com muitas pessoas, com movimento, ou na casa de alguém que não é tão familiar para ela, alguém que não é tão conhecido. É uma criança que ela vai primeiro, né, ficar mais retraída, mais fechada, vai ficar ali perto da mãe, que é a principal figura de apego dela, ou de alguém que é muito próximo dela. Então a criança, ela nessa idade dos 2 anos, ela vai demorar um pouquinho para se soltar, e tudo bem, é um comportamento esperado para a idade. A tendência, então, ela primeiro, né, ficar ali quietinha junto com a mãe, só observando as pessoas, o ambiente, o movimento, e aos pouquinhos ela ir se soltando. Isso, gente, isso não é vergonha, isso não é timidez, isso é próprio da idade, tá? Isso é esperado para uma criança de 2 aninhos. Então, esse medo de coisas novas, o medo do que é ainda desconhecido para ela, ok? Outro ponto aqui nos 2 anos é uma idade de querer fazer tudo sozinho, e tudo bem, né? Desde, como eu reforcei aqui, desde que não esteja oferecendo risco, desde que não seja um perigo, desde que a criança não vá se machucar, né? Deixar ela fazer aquilo que ela quer fazer, né? Às vezes se trocar sozinho, e às vezes vai demorar, às vezes ela vai vestir errado, né? Vai vestir invertido, vai pôr a mão aqui, mas deixa ela tentar. E se ela já está despertando esse interesse, né, por fazer sozinho, ajuda ela, treina ela, né? Mas ao invés de fazer por ela, não, você ainda não sabe, não, você está fazendo errado, deixa que eu faço, não. A gente sair um pouco desse deixa que eu faço, né? Então tá bom, filho, você está querendo aprender, você está com interesse, então eu vou te ensinar. E aí vem a repetição, né? Você vai ter que ensinar hoje, ensinar amanhã, a criança aprende por repetição, né? Até ela desenvolver também, às vezes, ali uma habilidade motora grossa, motora fina, né? Para executar aquela tarefa, mas se existe o interesse, o desejo de fazer sozinho e ela ainda não consegue, treine, né? Esteja ali treinando, faça junto, depois deixa ela fazer sozinho, fica observando, tá? Mas estimule, né? Porque a nossa tendência é muito cortar, né? Então a criança tá ali interessada, ela quer fazer sozinha, e a gente tá sempre, não, deixa que eu faço, que é mais fácil eu fazer, né? Eu faço mais rápido, né? Não tenho tempo para parar, né? E ficar ensinando a criança, não, a criança vai me atrapalhar, a criança vai me atrasar. Então não, gente, vamos tentar, né, desacelerar um pouco. Eu sei que nem sempre é possível, mas que a gente preze por esses momentos, né? Existem muitas oportunidades no dia a dia da gente ensinar as coisas para a criança, e a gente, às vezes, no automático acaba perdendo grande parte dessas oportunidades, tá ok? E indo então agora para os 3 aninhos de idade, quais são os comportamentos esperados para a criança de 3 anos? Um dos marcos aí dos 3 aninhos de idade é a fase do eu quero, eu não quero, tá? Então a criança começa a verbalizar e repetir muito isso, né? Eu quero, não quero, eu quero, não quero, quero isso, não quero isso. Então é uma frase muito utilizada para as crianças dentro dos 3 anos, e vem muito assim dela já tá conseguindo perceber, né, as necessidades, as vontades. A criança está conectada com esse sentir dela, né, e ela comunica, ela está expressando então o que ela quer e o que ela não quer, tá? E é importante a gente validar essas necessidades da criança, essas vontades, esses desejos. Nem sempre a gente vai poder atender, tá? Mas é a gente mostrar para a criança que a gente está enxergando o que ela está comunicando, né? Que a gente está vendo, né, essa necessidade que ela está verbalizando ali, que ela está expressando ali. Então, filho, eu entendi, né? Eu estou vendo, eu estou entendendo, você está me expressando isso, então você quer isso, você não quer aquilo. Então, mostrar para a criança que você está enxergando essa necessidade dela, tá? Se der para atender, atenda. Se não der para atender e vir uma frustração, um choro, você vai acolher a frustração, vai acolher o choro, ajudar essa criança a se acalmar, porque lembra, até os 4 anos de idade a criança precisa de ajuda para passar por fortes emoções. Ela não é capaz ainda, por uma questão de amadurecimento neurológico, ela ainda não é capaz de se acalmar sozinha, tá? Outro ponto nos 3 aninhos de idade, então, conhece as regras, tá? Mas ainda não segue as regras. Então, a criança aqui, ela já sabe o que é certo ou errado com 3 anos, gente. Com 3 anos, a criança já compreende o que é certo ou errado. Mas saber, compreender o que é certo ou errado,
é diferente de conseguir fazer só o certo. Por imaturidade, não é por teimosia, né? Porque a criança é difícil, porque a criança tem uma personalidade forte. Isso é esperado para a idade. Então, que nos 3 anos ela já saiba, já tenha aprendido o que é certo ou errado, mas é uma criança ainda impulsiva, é uma criança que ainda não consegue controlar esse impulso de fazer, essa intenção de fazer, controlar os movimentos, controlar o próprio corpo. Isso vai depender de mais amadurecimento. Tá? Então, muitas vezes eu já sei o que é certo ou o que é errado, mas eu ainda vou no impulso e não tenho maturidade para controlar esse impulso. O que vem também nos 3 aninhos é muito o lado imaginário, que eu acho lindo nas crianças. Amo muito esse mundo imaginário das crianças, da fantasia mesmo, né? Das histórias imaginárias, das histórias exageradas. A criança, né, que aumenta a história, né, então aqui ela já está falando, se expressando muito melhor, né, dentro do verbal. Então já nos 3, já próximo aos 4, nasce, né, de uma forma muito perceptível esse imaginário da criança, esse lado da fantasia. Aí vem os monstros, né, os medos, né, também de monstro, medo de escuro, porque esse imaginário, a criança, quando a gente fala desse imaginário, o imaginário ele predomina. Tá? Então, não está predominando para a criança ainda nessa idade o mundo real, tá? A compreensão, né, das coisas como são na realidade. A criança compreende o mundo e as coisas a partir do imaginário. Então, para ela, tudo que ela vê, né, nas histórias, tudo que ela assiste, né, em vídeos e desenhos, são reais. Tudo que ela vê ali de superpoderes, né, de magia, de fantasia, para ela aquilo é real, para ela aquilo é possível, para ela aquilo existe de fato, tá? Então, o imaginário predomina, que ela ainda não tem uma compreensão racional realmente do mundo. E aí vem os medos acompanhados desse imaginário, né? Porque eu vou ver monstros, eu vou ver heróis, né, com superpoderes, às vezes isso me assusta e para mim aquilo é real, para mim aquilo pode acontecer, para mim aquele monstro pode aparecer no meu quarto, na minha casa, em algum lugar que eu esteja, né? Então, os medos começam a vir, aqui já próximo aos 4 anos, são comuns esses medos imaginários, de coisas, então, da imaginação da criança, tá? E pra gente já ir fechando, até essa faixa etária, gente, então até os 3 anos, também quero destacar. A criança, nas brincadeiras, ela inventa as próprias regras. Isso vai persistir ainda por um período, pelo menos ali até os 4, 5 anos. A criança vai inventar as próprias regras. Ou quando ela perceber que ela tá perdendo, ela quer mudar as regras ali no meio do jogo. Ou não quer mais brincar, né? Então essa dificuldade também de perder, isso é esperado para a idade. Tá? A gente vai conversando, a gente vai orientando a criança, a gente vai explicando para a criança, mas faz parte, tá, da idade. Não tem nada de errado com a criança que ainda não aceita perder, que ainda quer mudar as regras ali no meio do jogo, né? E, gente, não entra, né? Às vezes eu escuto mães e pais que se incomodam, então tô brincando com a criança começa a mudar as regras, eu fico bravo com a criança, né? Eu começo a insistir, começo a bater de frente com a criança. Gente, a criança só precisa, né, que você entenda que aquilo é esperado para a idade, que você vai explicando para ela. Entra na brincadeira da criança, quer mudar a regrinha, muda a regrinha. Mais na frente, né, quando ela amadurecer um pouco mais, quando ela tiver compreensão melhor dessa questão, desse assunto, aí sim a gente vai trabalhando e modelando esse comportamento. Por enquanto é conversar, é explicar, é ser exemplo para essa criança. E a questão do perder, por que a criança não consegue perder? Porque a criança, ela vive o agora. A criança não tem a compreensão de que eu perdi essa partida, mas amanhã eu posso ganhar, né? Eu perdi agora, mas na próxima eu posso ganhar. Ela não tem essa compreensão, ela tá vivendo agora. E ela tá vivendo ali aquela frustração de que eu perdi no jogo, eu não consegui, e ela se sente mesmo a perdedora. Tá? Para a criança, com todo esse emocional também que predomina, para ela isso é muito potente, isso é muito intenso, o fato de ter perdido. Gera muita frustração nela. Então, a capacidade, né, a habilidade de aprender a perder nas brincadeiras só é esperado por volta dos 6 anos de idade. Então, que a gente tenha paciência, né, aqui nos 3 aninhos, né, então que a criança ainda inventa as próprias regras e não sabe ainda perder, né? Não sabe lidar ainda com esse perder nas brincadeiras, ok? E para fechar,
Eu gosto sempre de reforçar, já falei aqui hoje algumas vezes, que nessa idade, né, então de 1, 2, 3 até os 4 anos de idade, no lado emocional, a criança precisa de ajuda para passar por fortes emoções, tá ok? Então, hoje, aqui nessa décima live do projeto Cuidar da Infância, Cuidar da Vida, 10ª semana seguida, que toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui gravando. Hoje é o último dia, estamos fechando esse projeto e meu sentimento realmente é de gratidão, né? Eu falo que eu venci muitos medos, né, para estar aqui, mas eu quero de coração poder compartilhar cada vez mais conhecimento. Para mim, conhecimento é para ser compartilhado, só faz sentido se for para ser compartilhado e para poder levar transformação também para você aí na sua casa. Então hoje, fechando esse projeto Cuidar da Infância, Cuidar da Vida, nessa última live, nós falamos sobre os comportamentos esperados para as crianças de 1 aninho, 2 aninhos e 3 aninhos. Lá no início da live eu destaquei, né, que o intuito, né, dos comportamentos esperados para a idade não é rotular a criança, né? Então a criança de 1 ano é assim, criança de 2 anos é assim, não, a criança é única. Mas existem marcos, né, no desenvolvimento que a gente pode acompanhar, que a gente pode aprender, até para a gente compreender mais desse universo infantil. Eu agradeço a cada um que esteve aqui comigo, um beijo grande, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!